Vamos dar continuidade aqui aos trabalhos dessa manhã, o encerramento da nossa EBD. Já tivemos aí avisos pela manhã, antes do início, né? Eu vou estar lendo aqui um texto da Palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz assim, versículo 7: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, que na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as quais considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Domingo passado nós falamos nesse texto aqui sobre o prêmio, a vocação e o alvo em Cristo Jesus. E nós falamos que nós precisamos desenvolver uma adoração a Deus que nos permita perder, e ainda perdendo, permanecermos felizes no propósito de adorar e servir ao Senhor por tudo que estamos perdendo nessa terra. O apóstolo Paulo, ele fala que ele perdeu todas as coisas, mas ele não estava triste, ele estava feliz por ter Cristo, pelo conhecimento de Cristo, pela experiência da salvação em Cristo Jesus. E nós mencionamos que se a nossa adoração a Deus ela estiver alinhada às coisas que Deus nos dá nesse mundo, nós corremos o risco de sermos pessoas que vamos vender a nossa adoração para quem pagar mais. Se o diabo pagar mais, a gente adora o diabo. Se Deus pagar mais, a gente adora a Deus, porque a nossa adoração está firmada nas coisas que nós podemos receber. E nós cansamos de cantar aqui que nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele faz? Temos, mas a base da nossa adoração não deve ser essa. A base da nossa adoração deve ser saber quem Deus é e dar a Deus a adoração mesmo quando Ele não está nos dando nada, entendendo que o que nós mais precisávamos Ele já nos deu lá na cruz do Calvário, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós já somos salvos, irmãos, tudo que vier nessa vida é lucro, é bônus, porque o mais importante é que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, porque ninguém poderia fazer isso por nós a não ser Jesus, e Ele fez com o seu sangue derramado. Então nessa manhã eu quero abrir aqui esse momento refletindo sobre esse texto, e nós vamos encerrar com o período de louvor, mas nós vamos ter nesse momento então a integração, né, do casal que já está vindo à igreja há algum tempo e pedindo orientação de Deus, recebeu de Deus o direcionamento de que aqui seria o local onde eles deveriam estar congregando. Eu vou chamar aqui o Taione e a Fernanda, né? Taione vai ser o nome mais chique depois de Galdilei. Taione, mas escreve TY, Orone. Pode ser que ainda adquira algum apelido, né? Mas antes de estar falando um pouquinho, gostaria de dar a palavra a vocês, né? Vou dar ao cabeça da casa para dizer como vocês sentiram de vir para cá, se vocês têm sentido de estar aqui e por que vocês querem congregar conosco. Uma igreja paz, é uma grande alegria, né, nós estarmos aqui como família hoje, eu, a Fernanda, a Júlia. Fazem alguns anos, desde que nós nos casamos, que nós mudamos aqui para perto. Nós congregávamos numa igreja bastante distante, e desde então a gente sentiu no coração que a gente deveria congregar numa igreja mais próxima, né? E a gente frequentou algumas, né? A gente sempre com o intuito de nos sentirmos bem acolhidos, uma igreja na qual seja alinhado com o nosso
nosso propósito, que é família, né? E isso nos chamou muita atenção aqui, né? Deus nos tocou em nosso coração e falou: é aqui que vocês vão congregar a partir de hoje, é aqui que eu quero vocês, pelo sentido família mesmo, né? A gente, depois que a gente passa por uma fase de casal sem filho, né? A gente passa a ter filho, a gente passa a fazer outro sentido, né, para a nossa vida. E o momento, né, é esse que nós estamos vivendo, né? Momento de família, momento de criar nossos filhos na base, né, na doutrina da igreja. E a nossa filha se sente muito bem aqui, né? Foi a primeira igreja na qual ela conseguiu ficar nessa linha. Então isso para a gente trouxe bastante sentido, bastante propósito, e a gente orou bastante, né, em relação a isso. A gente conversou, né, sobre onde Deus queria que nós ficássemos, e foi aqui na qual Ele nos direcionou a ficar, né? Então hoje nós estamos aqui. Quero dizer muito obrigado, nós fomos muito bem acolhidos, nós fomos muito bem mesmo acolhidos, fez todo sentido para nós. Parece que a gente voltou lá no passado, né, quando a gente era criança e tudo, igreja pequena, igreja acolhedora, né? Porque eu e a Fernanda, a gente veio do interior, nós não somos naturais da Campo Grande, então nós somos cristãos de berço, então a gente teve toda essa participação, né, desde criança na igreja pequena, igreja junto. E a gente quer trazer isso também para a nossa filha, né? Também para os nossos futuros filhos também, né? A gente quer essa família, uma igreja muito próxima, que é aqui a igreja de Santiago. Muito bem. E como o Tairone falou, eles se sentiram bem acolhidos aqui. Eu creio que eles estão vivendo esse processo agora de entender como ser pai, como ser mãe. Então, como o Gabriel, o Mateus, o Larison, o Rodrigo e a Luana, que nós estamos aqui hoje, o Alessandro, são pais novos, né? Que também estão passando pela mesma experiência, né? E eu creio que também essa conexão, né? A Ana e o Tiago, a gente tem vários pais e mães nessa mesma faixa etária que estão vivendo essa mesma situação, quer queira, quer não, isso cria uma conexão também, né? Então, para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Agradecer a pequenininha que foi vamos dizer assim, que ajudou vocês dois a irem para cá, né? E é muito bom ter vocês aqui, mais uma família para somar com a gente. O Tairone, ele se batizou em 2004 na neotestamentária e a Fernanda no avivamento bíblico, né? Mas eles estavam congregando no Verbo da Vida, né? Ali na 14, o Verbo da Vida que nós estamos ficando na 14 de julho. Então, eles decidiram agora migrar de lá, né, sair daquele aprisco de Jesus e vir para esse outro aprisco também de Jesus para servir a Deus aqui conosco. Então, eles querem servir, estão aqui dispostos a congregar conosco, e eu quero saber se há apoio para nós integrarmos esse casal como membros da igreja. Muito bem. Então, os favoráveis a que nós, como igreja, por aclamação, integremos esse casal para que eles sejam, a partir de hoje, membros da igreja e passem a caminhar conosco, por favor, levante as suas mãos. Só Débora que não voltou, né, Débora? Algum voto contrário? Não há. Ok. Então, nesse momento, nós estamos integrando, então, o Tairone, né, a Fernanda, para caminharem conosco. Eu quero que vocês fiquem bem para nós orarmos por eles. E agora que eles, a responsabilidade de cada um de nós é ajudar esse casal a caminhar, né, ajudá-los a crescer na fé. Não é a responsabilidade do nosso pastor, mas de cada um de nós. Todos nós somos uma família. Para mim, igreja é família. Eu levo isso muito a sério. Por isso que eu ligo quando alguém falta. Ô irmão, você está fazendo... Por quê? Porque para mim é família. Eu não vejo as pessoas aqui como uma parte de um quebra-cabeça, ou como alguém que faz parte de uma organização. É família, né? Nós somos família. Então, acho que no interior também se tem muito esse espírito de família, né? Então, que nós possamos preservar isso, né? E lutar para que esse espírito de família
se intensifique no nosso meio. Oremos neste momento. Querido Deus e Pai, nesse momento queremos colocar em tuas mãos a vida do Taione, da Fernanda e sua filha, Senhor, que estão vindo para cá. Saíram de um aprisco do Senhor para um outro aprisco do Senhor com uma outra nomenclatura. Ó Deus, mas o bom é nós sabermos que cristão é aquele que está em Cristo. Não é a placa da igreja que define quem nós somos, mas é Cristo na nossa vida. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, porque esse casal já se converteu a Cristo, já se batizou, está na tua presença, eles têm vocações, chamados da parte do Senhor, e nós queremos ajudá-los a desenvolver essas vocações, esse chamado, na tua presença, Senhor. Deus, que agora a tua mão de poder esteja sobre esse casal, e que as bênçãos do Senhor, ó Pai, fluam sobre a vida deles neste lugar, e que o Senhor também faça da vida deles um instrumento de bênção neste lugar, e que todos nós possamos caminhar juntos, unidos em Cristo, ó Deus, nos ajudando mutuamente, para que a tua igreja, através da nossa união, através da nossa cooperação conjunta, ó Deus, possamos fazer essa igreja crescer, possamos cooperar para o crescimento dessa igreja e para o crescimento do teu reino na terra. Nós oramos, Pai, colocando em tuas mãos a vida deste casal, sua filha, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas para ele. Amém. Os irmãos podem se assentar, agora já integrados à igreja. Então, nesse momento, eu vou passar o ministério de louvor, que estará conduzido